Estou recebendo aqui o Dr. Elvio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto sério, que é o descolamento de placenta. Doutor, boa tarde, querido. Boa tarde, mas é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, doutor, porque a gente sempre tira muitas dúvidas com você. Eu acho muito importante porque, por exemplo, eu não sei o que é um descolamento de placenta. A pessoa engravidou. Daí tá tudo bem, começa a fazer os exames, já sabe que está grávida, já começa a fazer pré-natal. O que é que pode ocasionar um descolamento de placenta e o que é um descolamento de placenta? Eu vou tentar esclarecer. Primeira coisa, nós temos que diferenciar entre o descolamento inicial e o final. Tá. O que é o inicial? Inicial, aquele ameaça de aborto, que as pessoas fazem um ultrassom e você mostra uma pequena área de descolamento. Na realidade, no início, antes de 10 semanas, a placenta nem está formada. Então, nós não podemos chamar de descolamento de placenta, sim descolamento ovular. Ah, tá. Geralmente, isso reabsorve sozinho, você observa a paciente, faz um repouso, você pode dar um pouco de progesterona, 2, 3 semanas, regride. Isso é diferente do descolamento que acontece após a 20ª semana, principalmente no final da... 20ª semana, uns 3, 4 meses de gravidez. Metade Tá. da gravidez em diante. Não esqueça que a placenta, eu sempre comparo a placenta como fosse uma esponja. Imagina uma esponja que grude na parede do útero, essa esponja vai penetrando no útero, vai pegando os nutrientes. Tá. Então, quem nutre A criança, o bebê, é a placenta. Ela pega os nutrientes da mãe para passar através do cordão umbilical para o nenê. Se descolar... Então, peraí, vamos ver se eu entendi. À medida que a criança vai crescendo, a placenta vai crescendo junto, Isso, colado no corpo da mãe. E aquela... colado no útero, na parede do útero. E daí, nessa colagem é que é transmitida os nutrientes. Isso. Ela suga direto, é uma ligação direta do sangue materno, Tá. que vai para o sangue, para o cordão umbilical, para o nenê. Isso é possível porque ela está grudada ali naquela parede. Grudada. Se descola, então a criança não tem como se alimentar. É isso. Se descolou, em poucos minutos, a criança pode vir a óbito. Por isso que é muito importante quando a pessoa fala descolamento de placenta. Se acontece isso, é uma emergência obstétrica. Num hospital, quando fala de descolamento, geralmente acontece 8, 9 meses de gestação, imediatamente vai para o hospital, para o centro cirúrgico, para resolver. Nascer. Por quê? Em poucos minutos há o descolamento. Se houver o descolamento total, ela morre em poucos minutos. Muitas vezes não dá tempo. E no caso, por exemplo, como aconteceu com a Eliana, que está acho que no 4º mês de gravidez, no 5º? Então, isso. Claro que a gente não sabe detalhes do caso da apresentadora, mas vamos imaginar que o senhor tem mais experiência, deve conhecer outros casos semelhantes. Existe, eu já tive casos que a mulher está com 20 e poucas semanas, 22, 23, a criança não é viável ainda, não pode nascer, e se faz ultrassom, tem uma área de descolamento. Pronto, você fica com o cabelo arrepiado. Porque já acha que vai morrer, vai perder, né, doutor? Por quê? Se descolar tudo, a criança morre, não dá tempo. Então, o que você faz? Você mantém essa pessoa em repouso, dá remédio uterolíticos para evitar as contrações, dá um pouco de progesterona também e reza um pouco, vale a pena. Espera. Confia em Deus. Confia em Deus, por quê? O repouso é muito importante. Entendi. Por isso que pegaram a Eliana e colocaram, fica em repouso. Porque senão não ia conseguir parar de trabalhar e Mulher não para, né? Você sabe disso. Então, o repouso, na verdade, teve que ser dentro do hospital mesmo, na cama do hospital, para evitar maiores problemas. É a mesma coisa. Falar para você ficar em repouso é difícil, só se amarrar. Só se amarrar. Então, no caso dela, também é uma coisa importante, porque o medo que haja um descolamento total. Então, você vai levando isso até o final da gestação, quando você tiver certeza da vitalidade do embrião, do nenê, do bebê, aí você resolve o caso. Doutor, o que é que causa esse descolamento de placenta? Existe alguma coisa que a grávida faça que possa causar isso? Tem situações, são fatores que ajudam. Por exemplo, uma hipertensão arterial. Uma pré-eclâmpsia é um dos fatores mais importantes. A mulher começa a ter hipertensão arterial, está tudo bem. Essa hipertensão arterial provoca esse descolamento,
descolamento principalmente no final da gestação. Existem situações, uma mulher que engravida com uma idade de mais de 35 anos, um fumante, obesa, mas na maioria das vezes nós não determinamos o que foi que aconteceu. Isso que é duro, né, doutor? Fica aquela sensação de impotência total. Você não sabe. E aquela sensação, muitas vezes, quando acontece, eu imagino, um aborto que causa a perda da criança, aquela sensação de culpa de que poderia ter feito, que deixou de fazer alguma coisa que poderia ter sido feita e evitada. Nós queremos sempre poder descobrir a causa e agir, mas muitas vezes nós não temos essa decisão, então nós colocamos a pessoa em repouso, graças a Deus, a grande maioria das vezes evolui bem. Lógico, você também dá medicamentos para acelerar a maturidade do pulmão. Você sabe que o maior problema de um prematuro é o pulmão não bem formado. Então você acelera a maturidade pulmonar. Para nascer logo. Porque se precisar nascer com 28, 30 semanas, hoje em dia nós temos recursos em esses centros hospitalares, as maternidades boas, essas crianças costumam evoluir muito bem. Então você dá medicamento para acelerar a maturidade pulmonar, mantém um repouso e vamos esperar que nasça depois de 30 semanas. E na grande maioria das vezes você consegue fazer isso. E doutor, existe algum sintoma, por exemplo, o que a grávida sente que ela que pode estar acontecendo alguma coisa errada, assim, ruim? Quando começa a descolar a placenta, o teu útero reage. O útero reage, dá uma contração forte, dor. O mais importante... Isso mesmo se for nos primeiros meses de gravidez? Mais ou menos. No início de uma gestação, que é o descolamento ovular, geralmente não acontece nada. Mas eu digo assim, se for de uns 5 meses, acontece alguma coisa, a gente percebe. A mulher percebe alguma coisa, alguma cólica forte, mas cólica com dores são muito frequentes na gestação. Então, por isso que nós não podemos negligenciar. Toda vez que a mulher tem uma dor mais intensa, eu falo, procure o seu obstetra para fazer o exame. Tem ultrassom, todo lugar tem ultrassom, nós temos ultrassom no consultório, nós orientamos bem, na hora nós já percebemos. Quer dizer, sentir uma dor muito intermitente, é melhor procurar um médico, né, doutor? Agora, no final da gestação, além disso, é comum ter o sangramento, aquela dor forte, intensa, que não passa, e dá o sangramento. Então a mulher chega no final de uma gestação, num hospital, aquela dor forte, ela começa realmente a gritar de dor. E aquele útero que não para de contrair, muitas vezes, só pelo quadro clínico, mesmo sem fazer um ultrassom, se é no final de uma gestação, você já coloca na mesa e opera, porque você tem certeza, pelo quadro clínico, que é que pode perder. É um DPP, é descolamento prematuro de placenta. Lógico, tendo tempo, nós fazemos ultrassom, que faz o diagnóstico definitivo nesse caso de descolamento de placenta. Então, olha, que fique claro para você que está em casa essa orientação, que é a mais importante, eu considero, do Dr. Elvio, que é, se você nota que há alguma coisa diferente, eu sempre falo isso, a gente conhece o corpo da gente, né, doutor? Lógico. Então, claro que pode ser algo normal, pode, mas é melhor prevenir. Porque pelo menos se tiver um problema, se for alguma coisa ruim, dá tempo de verificar, né, doutor? Isso que eu falo, um bom acompanhamento pré-natal não é uma vez por mês, todas as vezes que houver necessidade. Você tem o teu médico, 24 horas, procure o seu médico, e na primeira coisa diferente, procure-o. Ele vai saber te orientar, e se precisar, lógico, como no caso da Eliana, até fazer a internação. Doutor, por exemplo, pode acontecer isso uma pessoa que já tem mais filhos, que nem ele, ela não teve isso na primeira gravidez. A pessoa tem 1, 2 filhos, na terceira pode acontecer isso? Não tem uma... Pode. Infelizmente, nós não tem essa... Regra que tem que ser primeiro filho, segundo filho. Pode acontecer em qualquer gestação. Lógico, existem casos de acidentes. Um trauma muito intenso, pode haver um descolamento, é muito raro. As pessoas ficam mais preocupadas nos traumas, mas o descolamento pelo trauma é raro. O mais que acontece é mesmo idiopático. Você não sabe por que aconteceu. E tem as hipertensas do final da gravidez, as hipertensões, como falei, é muito importante
esse quadro da hipertensão, porque pode provocar um descolamento Problema sério. muito sério, agudo, e muitas vezes não dá nem tempo de... Doutor, você sabe que eu acho que, não sei, você é médico, me corrige, mas eu acho que isso deve acometer até pode até se prolongar com mulheres que já tiveram gravidez, porque eu penso assim, por exemplo, eu não tenho filhos. Se eu engravidar, se eu tiver uma dor de barriga, eu já vou ligar para o médico, de medo, porque você não tem a experiência anterior, né, doutor? Tá. Então você fica ali o tempo inteiro atormentando o médico com qualquer dor de estômago que você tem. E a pessoa que já tem a segunda, a terceira gravidez, fala, não, isso é normal. Mas é isso. Esse que é o problema, né, doutor? O pré-natal é diário. Eu falo, a mulher tem que ter um médico 24 horas, qualquer coisa ela liga. Lógico, a primeira gestação, você tem todos os cuidados do mundo. Mas você não pode ser negligente. Eu sempre falo, tem uma dorzinha discreta, tomou Buscopan, analgésico, melhorou, tranquilo. Se persistir, você tem que procurar seu médico, procurar um pronto-socorro, porque se persistir não é o normal. Então você tem que ter essa bom senso. Não vai achando que você não é maneiro de primeira viagem, já sabe tudo, né, doutor? Você já sabe e a gente que é mulher já acha, não, isso aqui não é nada. Então, não é nem 8, nem 80. Nós temos que ter o bom senso, porque tem uma vida em você. Pelo amor de Deus, preciosíssima. Nós temos que pensar nessa vida, isso aqui, e fazendo um bom pré-natal, graças a Deus, a grande maioria das vezes, você consegue um sucesso e tem o teu nenê, lindo, maravilhoso. Doutor, adorei nossa conversa. Volte sempre, doutor. Estava com saudade já. Você é maravilhosa, eu gosto muito de conversar com você. Eu também, doutor. Tem o site do doutor, que é floreste.com.br. É Floreste? É. Floreste. Estava Floreste, mas Floreste. Floreste.com.br, tem todas as informações lá, tem os telefones e endereço do doutor para você marcar a sua consulta. Não seja imprudente, não é porque você já tem 1 ou 2 filhos, você acha que já é um médico já. Que a gente tem essa mania de se automedicar, de se autodiagnosticar, e num caso como esse é muito sério, a gente brinca, mas é muito sério. Floreste.com.br. Obrigada, doutor, volte sempre.